Fala pessoal, sou eu, Gabriel Oliveira, M.S. Sejam muito bem-vindos ao Podcap, o podcast do Cap Grapiúna. Estamos recebendo hoje aqui Alexandre Fontoura, ele que é coordenador de educação inclusiva aqui da Bahia. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, com você? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Podcap. Sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Gabriel, estar aqui com você hoje, né? Que uma ação inovadora, né, de um dos nossos CAPs fazer um podcast, né, para trazer questões elucidadoras para as pessoas em sociedade, que às vezes tem muito mito em relação a alguns temas e se faz pertinente, né, como uma parte do CAP é formação, nada mais nada mais que evidente e tranquilo trazer um bate-papo para o pessoal que vive aí na rede social. Com certeza. E aí, podemos começar? Com certeza. Mas só um minuto. Antes disso, pessoal, você que está aqui assistindo o nosso podcast, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal, vá no sininho de notificações, clique em todos. Para toda vez que for publicado um vídeo, uma entrevista, você vai receber na hora, tá certo? Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Alexandre, vamos fazer uma audiodescrição aqui para o nosso público, tá certo? Correto. Pessoal, eu estou com uma camisa na cor amarela, com detalhes brancos, um relógio no meu pulso esquerdo, como eu sempre digo, é o que me deixa mais bonito. Aqui na mesa temos 3 xícaras, dois tipo notebooks, né? Aqui um para mim e outro para o Alexandre. No fundo temos uma cortina na cor vinho, tá certo? Alexandre, por favor. Eu sou Alexandre Fontoura, né? Meu cabelo são negros, olhos castanhos claros, nariz grande, boca grande. Costumo dizer, Gabriel, que sempre trago um sorriso no rosto. Estou usando uma camisa preta básica, manga curta, uma calça bege, um sapato azul cano baixo. Estou sentado numa cadeira que está logo à frente da mesa, onde tem o símbolo do CAP, né? Onde a gente está fazendo um podcast. E à minha frente tem um Chromebook, né? Um squeezer, que é um copo que deixa o líquido mais térmico. Atrás de mim a cortina azul vinho e um hang light. Eu acho que é isso, né? Tá certo, muito obrigado pela audiodescrição. Agora sim, vamos começar com o nosso bate-papo, ok? Sim, sim. Então, Alexandre, tem uma coisa, né, que muitas pessoas perguntam, podem saber, mas ainda não tem tanta certeza assim. O que é a educação inclusiva? Pronto. Gabi, a educação inclusiva, ela é uma educação que ela abrange de forma holística vários públicos, né? Aí a gente está falando de educação inclusiva, a gente pode falar de ciências, quilombola, né, indígena, pessoas com deficiência, inclusive. E aí a gente tem falado desse público que está em vulnerabilidade social. E a educação inclusiva ela tem essa perspectiva de incluir o sujeito e garantir para ele, né, o direito que qualquer outro cidadão tem em sociedade que não seja que não tenha nenhuma deficiência ou que não esteja marcada por nenhuma um atravessamento tradicional, como os povos tradicionais. Né? Ela tenta olhar para o sujeito individualmente e garantir esse direito a ter a acessibilidade tanto na escola, em sociedade. E aí, isso é educação inclusiva, que muitas vezes a gente vê falar muito, mas na prática a gente tem uma dificuldade ainda de exercer esse direito de incluir o outro que é diferente. E quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe que a diferença é uma marca social, é uma marca humana. Todos nós somos diferentes, né? Então, é isso a inclusão. Tá certo. Você falou aí na questão de acessibilidade nas escolas. Quais seriam esses tipos de acessibilidade? Pronto, se eu te falar, a primeira acessibilidade na escola que a gente poderia dizer é o processo de matrícula.
né, a entrada na escola, garantir que esse sujeito possa ter direito à educação, é uma acessibilidade, é a primeira, né? Aí, quando a gente vai para dentro da escola e faz um recorte, como a gente está aqui dentro do CAP, para as pessoas com deficiência, a gente vai ter vários tipos de acessibilidade, seja ela arquitetônica, né? E aí, quando eu falo da arquitetônica, é que tem o espaço preparado para receber uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, mas a gente pode falar também de acessibilidade curricular, que dá direito àquele estudante ou à estudante a ter o direito de aprender e aprender dentro das condições que é possível para ele, respeitando a sua individualidade, suas potencialidades, deixando de lado o olhar simplesmente para a deficiência, mas o olhar de garantia de direito daquele sujeito estar no espaço. E mais que isso, a acessibilidade ela traz um benefício não só para a pessoa com deficiência ou com algum tipo de transtorno, mas traz um leque de oportunidades para que as outras pessoas também tenham facilidade em se movimentar nesse espaço, né? Então, as garantias de direito, a permanência, né? As tecnologias assistivas que a gente pode criar, inclusive a metodologia dos professores que ali estão, é um tipo de acessibilidade para fazer acessível o aprendizagem dos estudantes. Isso é obrigatório. Sim, a gente tem a legislação 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está fazendo 10 anos esse ano. E aí, lá no Estatuto, tem uma parte que fala só sobre acessibilidade, e depois ele vai dizendo em relação às barreiras que tem dentro do processo de inclusão, especificamente da pessoa com deficiência, para que a gente torne acessível a vida desse sujeito em sociedade. Tá certo. Nesse caso aí, tanto faz questão de escola pública, escola privada, é obrigatório. Bom, quando a gente fala da legislação, né, Gabi? A gente não olha para quem está fazendo a oferta, a gente olha para o direito do sujeito. Né? Quando a gente disse lá em 88 que a educação é direito de todos e todas, a gente estava dizendo que qualquer espaço que promova, né, a educação, ele tem que ser acessível, ele tem que garantir não só que esse sujeito entre, mas que ele tenha garantias também de permanência. Tá certo. A coisa aí muito importante para as pessoas que não sabiam, né? E para as pessoas que não sabiam buscar os direitos, correto? Correto. E às vezes a gente, Gabriel, a gente está na escola, que para mim ainda é um espaço que exclui muito, né? E a gente tem a dificuldade dos sujeitos que estão ali, inclusive fazendo parte desse processo, garantir, por exemplo, basicamente o processo de aprendizagem desse sujeito. Então, muitas vezes, os estudantes estão dentro da escola com deficiência, mas eles estão simplesmente ali dentro do espaço. Eles não estão realmente tendo um direito à aprendizagem para se desenvolver em vida e sociedade. E hoje, na verdade, a luta que a legislação traz, as resoluções que a gente tem, como a 7.611 de 2011, a resolução 04 de 2014, né, e outras notas técnicas do MEC, dá garantia não só que esse sujeito esteja convivendo naquele espaço, mas que ele possa, assim como qualquer outro sujeito, aprender, permanecer, mas ter qualidade durante esse percurso formativo. Maravilha, então. Alexandre, agora uma dúvida também, né? Outra dúvida que muitas pessoas têm: educação inclusiva e educação especial são a mesma coisa? Poxa, essa é uma ótima pergunta, viu, Gabi? Porque a gente pensa que é a mesma coisa, né? Embora em alguns momentos elas se coadunem, encontrem-se no mesmo processo, são coisas distintas, né? A educação especial, ela é criada pela sua especificidade, pela sua especialidade. Qual é a especialidade da educação especial? Ela tem um público demarcado, tanto na 9394 de 96, que é a LDB, né, quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é 13.146, no capítulo 4, que vai dizer que a educação especial ela tem um público demarcado. Quem é público da educação especial? Pessoas com deficiência. No passado, ainda na legislação, está lá transtorno global do desenvolvimento, mas hoje nós falamos do transtorno do espectro autista, todo mundo é do transtornos, e pessoas com altas habilidades / superdotação. Esse é o público das pessoas que fazem parte da educação especial, certo? Então,
Qual é a diferença da educação especial para a educação inclusiva? Lembra que eu disse no início que a educação inclusiva ela tem um campo muito maior? Ela fala dos povos tradicionais, ela vai falar de todos os povos e todas as pessoas ou estudantes que estejam no espaço de escolarização, que são diferentes e que é normal ser diferente, mas que precisa que a escola tenha um olhar diferente para essas pessoas. Só que aí, quando a gente fala de educação especial e educação inclusiva, às vezes se mistura, mas não podemos misturar, porque a luta da pessoa com deficiência, ela é uma outra luta. Por exemplo, quando eu falo de educação especial, ela tem uma delimitação. Qual a delimitação? Todo estudante que é público da educação especial, se precisar e for necessário, ele terá algum suporte durante o seu percurso formativo. Quais são eles? Profissionais de apoio, né? Terá direito também a um atendimento educacional especializado, como eu falei anteriormente, na Resolução 04 de 2009, no Decreto 7.611 de 2011, que garante esse atendimento no contraturno. Quando eu falo de educação inclusiva, eu vou ter um olhar específico para esse sujeito, para a condição que atravessa ele, mas ele não tem o mesmo direito que uma pessoa com deficiência ou transtornos ou com altas habilidades. Então, por isso que a gente diz, Gabi, por elas serem diferentes, a gente diz que a gente faz educação especial na perspectiva inclusiva. Porque a gente ainda precisa que as pessoas com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, ou, como a gente chama hoje, transtorno do espectro autista, né, que são todos, e altas habilidades e superdotação sejam incluídas no processo, porque elas não são inclusas ainda. Veja, a gente ainda entra em espaços que o espaço não está preparado totalmente para receber essas pessoas. Inclusive, a gente tem uma das piores barreiras, que é a barreira atitudinal, né, para evitar que essas pessoas estejam inseridas nesse processo. Então, basicamente, a educação inclusiva ela tem uma visão mais holística, ela olha para todos os sujeitos que precisem, e a educação especial, ela olha para um público específico. Nesse caso, o público específico seria as pessoas com deficiência. Isso, com transtorno do espectro autista e altas habilidades / superdotação. Tá certo. Como funciona a coordenação da educação inclusiva na Secretaria de Educação do Estado da Bahia? Pronto, nós temos a Secretaria de Educação do Estado, que é a segunda maior secretaria, né, que abrange o maior número de pessoas. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos as superintendências, né, que é supervisionada e gerenciada pela secretária Rovina Brito atualmente. E eu faço parte, a gente faz parte, viu, Gabi, que você também faz parte dessa secretaria, porque você está aqui com a gente, dentro do nosso CAP. Você sinta parte desse processo, porque a secretaria ela é de todos da sociedade. Nós estamos lá representando vocês. Então, a gente faz parte hoje da SUPET, que é a Superintendência de Políticas Públicas para a Educação Básica. E dentro dessa superintendência tem as coordenações. Tem a coordenação de ensino médio, educação de jovens e adultos, fundamental e infantil, e temos nós, com modalidade também que somos, educação especial. E também tem a educação em tempo integral, né? E aí a gente fica responsável pela parte pedagógica em relação aos processos que ocorrem nas escolas, né? Para garantir o processo de aprendizagem, o direito ao estudante a ter o processo seguro de aprender, as didáticas que os professores precisam para exercer esse processo de ensino-aprendizagem. E aí também, Gabi, a gente propõe para os outros setores o que seria melhor para vocês, por exemplo, como forma de aprendizagem. Então, a gente vai trabalhar lá, por exemplo, no nosso caso hoje, o que é que a gente tem feito como educação especial na perspectiva inclusiva como coordenação? Qual é a nossa atuação específica? Primeiro, nós temos o CAP, né, que são os Centros de Apoio Pedagógico Especializados, que atendem pessoas do público da educação especial que precisem desse suporte no contraturno. E aí os centros hoje eles estão baseados na nota técnica 055, que é do MEC, e a gente presta o atendimento educacional especializado. E temos a classe hospitalar e domiciliar, que a gente chama de SARADO, que trabalha basicamente com as pessoas que estão afastadas da escolarização, porque estão em situação de doença, né? O afastamento prolongado por via medicamentosa ou por outra questão de saúde. E
O que é que a coordenação tem agido hoje, feito hoje? A gente tem tentado reformular a política de educação especial na perspectiva inclusiva, claro que respeitando todos os espaços e o que existia, mas trazendo uma qualificação. Então, a gente está atualizando as diretrizes da educação especial na perspectiva inclusiva, não só para o Estado, né, para a rede estadual, mas para a rede municipal também e para a rede particular também. Como eu disse anteriormente, nós fazemos parte de um governo que é um governo da Bahia. Então, para a gente não tem distinção, porque a escola estão todos dentro do espaço baiano, tem a ver conosco. Então, a gente tem feito também a reformula, a gente fez construir um DSRB, que é um documento referencial curricular, que nós não temos um currículo, mas queremos dar essa visibilidade para a pasta da coordenação. E a gente tem trabalhado nas questões, junto ao Instituto Anísio Teixeira, de formação para os profissionais que atuam hoje com a gente. A gente faz eventos como esse que está acontecendo aqui hoje, em alusão, né, à comemoração sobre o autismo. A gente tem apoiado, né, as questões de construir propostas novas para a rede em relação à política de atendimento aos estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Então, a gente tem feito esse movimento, na verdade, de dar suporte às unidades escolares e a nossos CAPs para que a gente consiga estar mais próximo e pertinente do que é a proposta como modalidade de educação especial que a gente tem hoje garantido, mas que na prática, principalmente dentro das escolas, a gente tem uma dificuldade ainda de nossos professores, das pessoas que convivem no espaço educacional, de entender o que é esse processo educacional para as pessoas com deficiência, que não pode ser assistencialista e nem pode ter uma visão capacitista. Então, a coordenação hoje está trabalhando nessa luta hercúlea de atuar para chegar mais perto dessas unidades, para dizer, ó, a gente fez um caminho, mas vamos traçar um caminho diferente, vamos dar mãos e trabalhar de forma intersetorial para que a gente consiga fortalecer a política de aprendizagem e ensino para as pessoas com deficiência e público da educação especial. Basicamente, essa é a atuação hoje da coordenação. Tá certo. Você colocou aí como ponto o CAP. Em que ano que o CAP foi criado? Gabi, agora você me pegou, viu? O ano que o CAP foi criado. Porque, por exemplo, para você ter ideia, eu poderia dizer o ano aqui. O primeiro CAP que a gente tem é o Pestalozzi. Ele tem 71 anos, certo? Só que ele não começou como CAP, para você ter ideia. Então, por exemplo, ele era chamado de Pestalozzi, ele tinha uma visão voltada entre o social e a saúde. E o que acontece? E ele foi se transformando. O que eu posso dizer para você é que em 2024, no ano passado, a gente transformou todos em CAPs. Né? Todos a gente passou a dar o nome de CAP, de Centro de Apoio Pedagógico Especializado, porque nem todos tinham essa nomenclatura. Então, se eu te disser assim, quando foi criado os CAPs, não tem um ano específico. Por exemplo, se eu te disser assim, Bonfim, era Instituto Psicopedagógico, né? Se eu te disser o CEEBA, que também é o segundo mais antigo de Salvador, um dos mais antigos, não se chamava CAP, era Centro Educacional Estadual da Bahia, né? Veja, então cada um tinha uma nomenclatura, e quando você fala de CAP, aí eu posso dizer para você que em 2024, de fato, que a gente renomeou todos para ter um senso de unidade, porque todos fazem a mesma oferta, né, e estão na mesma perspectiva. Tá certo, porque se eu não me engano, o CAP aqui de Itabuna, onde nós estamos aqui agora, foi... Foi o primeiro? Não, foi criado, se eu não me engano, em 2011. É isso. Porque, por exemplo, quando você fala assim CAP, mas, por exemplo, eu acho que o Grapiúna já nasceu como CAP de Grapiúna. Agora, todos os outros já existiam na proposta como CAP, mas não eram CAP. E na sua identidade também, as práticas que cada um desenvolviam, cada um tinha uma forma de se desenvolver. Né? O que a gente tem tentado fazer é trazer essa uniformidade, claro, que em cada território cada um terá a sua identidade, mas quando você fala CAP, aí eu tenho dificuldade de dizer qual foi o ano que cada um foi criado, porque cada um, né, foi criado. Agora, eu sei que o primeiro, na verdade, está lá em Salvador.
que são os primeiros, que é o Pestalozzi que é hoje a CAP da Bahia, né, que era o antigo CEBA, como eu te falei, que são os primeiros. Tá certo. Excelente. E o CAP hoje vem fazendo grandes diferenças na vida de muitas pessoas, muitos jovens com deficiência, né? Sem dúvida, Cap. Eu costumo dizer, Gabi, que os CAPs eles fazem um trabalho que a escola não pode fazer e ninguém pode fazer em sociedade. Pelo quê? Pela especificidade do atendimento. Então, o CAP acaba adquirindo uma habilidade em trabalhar com pessoas com deficiência ou com transtorno global do desenvolvimento, que a gente chama, a gente tem na legislação essa nomenclatura, mas que o MEC hoje já diz que todo mundo tem transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, que a escola tem dificuldade de fazer, porque a escola é um mundo envolvido por várias questões. E o CAP está focado nesse processo. Então, quando eu digo hoje, como referência para ir visitar uma escola, para fazer uma formação, para fazer um atendimento a um estudante que a escola não está sabendo lidar, eu envio para o CAP. Porque o CAP tem esse grupo pedagógico que é tão forte e ele tem um olhar tão individualizado para aquele sujeito que acaba fazendo um atendimento muito qualificado que a escola, de fato, não consegue fazer pela sua própria origem, né? Da forma que nasce, pelos atravessamentos que tem na escola. Então, o CAP, para mim, hoje, ele é uma referência. Por isso que nós temos chamado o CAP para fazer construção de formação. A gente fez um caderno do CAP que está para ser publicado, né? A gente pensa em fazer um documento orientador simplesmente sobre o CAP, embora ele conste lá na diretriz, mas eu acho que lá na diretriz a gente está dando uma pincelada em todos os assuntos, mas a gente não consegue ir a fundo, né, e dessas questões. O CAP também ele tem desenvolvido estudos visando o aspecto de cada estudante, então eles fazem estudo de caso. Então eu não vejo nenhum outro espaço hoje dentro da rede estadual que entenda mais do processo de inclusão da pessoa com deficiência do que o CAP. Tá certo. Então, CAP, importância, sem dúvida, para o deficiente. Não só, e para a sociedade, viu, Gabi? Porque o CAP, eles oferecem os cursos que não são para pessoas com deficiência. Por exemplo, aqui, Denise, eu acho que tem curso de Libras, né? Tem cursos, vários cursos outros voltados para o tipo de deficiência, para o atendimento educacional especializado, que pessoas de outra rede vêm fazer. E isso é o papel do CAP, também mitigar as barreiras sociais que existem lá fora ainda. Né? Então, quando eu faço um curso de Libras, por exemplo, eu estou disseminando a primeira língua para a pessoa surda, né, em sociedade. Eu estou trazendo mais gente que possa se comunicar com os surdos. Então, veja que trabalho importante e interessante. Né? Então, nesse caso aí, Libras seria o que mesmo? Especifique aí, por favor. Ah, pronto, Gabi. Gostei, né? Porque a gente está falando... É verdade, viu, Gabi? Libras são línguas brasileiras de sinais, que para as pessoas surdas é a primeira língua, né? Salvador, inclusive, esses dias, sancionou uma lei que reconhece como primeira língua para a pessoa surda. E isso é importante. Independente do decreto estadual, federal, os municípios também têm esse reforço e entender que a inclusão para pessoas com surdez, ela acontece numa outra perspectiva. Assim como para as pessoas cegas, né? Certo. Você sabe praticar Libras? Então, Gabi, não sei. Vou começar um curso agora no Wilson Lins e estou fazendo um curso. A gente vai começar um curso também dentro da própria secretaria para as pessoas que estão ali dentro, diretamente da linha de frente. Como a gente tem dificuldade de sair da secretaria, o que foi que eu fiz? O Wilson Lins é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, o Wilson Lins, que só atende pessoas com surdez. E elas fazem cursos em vários níveis, e eu pedi para que elas desenhassem um curso agora para as pessoas que trabalham dentro da secretaria. Então, são duas turmas, e eu entro nessa turma também para tentar aprender a Libras de forma a praticar a comunicação mesmo. Alexandre, quantos CAPs tem na Bahia atualmente e a previsão de mais CAPs serem criados ou abertos agora em 2025? Pronto, boa pergunta. A gente tem atualmente 14, né? 6 ficam em Salvador, 2 em feiras e o resto espalhado pelos alguns NTEs. E a gente fez uma portaria o ano passado, Gabi, publicando mais 10 territórios que receberão os CAPs, né? Inaugurando esse ano, a gente tem 3,
que está inaugurando, né, que é a Amargosa, Vitória da Conquista e Valença, NTE 6. Então a gente vai inaugurar esses 3, mas até a previsão no final do ano é que todos estejam em funcionamento. Então, se a gente conseguir botar todos em funcionamento durante esse período de 2025, a gente chega ao final de dezembro com 24 CAPs atuando em vários territórios. Mas qual é a nossa ideia? Chegar aos 27 territórios. Tá certo. E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Para cada vez mais a inclusão ser inserida na educação, né? Porque o CAP às vezes não é tão conhecido, né? Pelo menos na minha opinião. Aqui em Itabuna mesmo, poucas pessoas atualmente não sabem assim do CAP, né? Vem de pouco em pouco. Eu percebo que o CAP realmente, até em Salvador, Gabi, as próprias unidades escolares não conhecem de fato o trabalho que o CAP faz, né? Por isso que a gente está fazendo esse ano, a gente fez uma ação na coordenação e vai ter aqui em Itabuna também, viu? A gente está fazendo diálogos territoriais de educação especial. Nesses diálogos que a gente está fazendo com a comunidade, a gente chama a rede municipal, chama a promotoria, chama a defensoria pública, chama todo mundo para participar. E a gente tem levado o pessoal do CAP para que eles se apresentem e falem sobre o que é o trabalho deles, porque é importante que a sociedade reconheça, entenda e compreenda que é esse espaço e que, melhor ainda, possa utilizar esse recurso que a gente tem aqui, que é tão precioso, né? Que é nossos professores e a didática deles. Tá certo. Tem uma base assim, mais ou menos, de quantos alunos tem cada CAP? Pronto. Cada CAP eu não sei te dizer especificamente, mas a média, a Salvador, a gente tem os CAPs assim que são grandes, né? Por exemplo, o Pestalozzi estão com quase 400 alunos, o CEBA ele chega a mais de 500 e a média dos CAPs pelos próprio porte é essa, de 200, né, a 500, 600 estudantes, né, da rede que está matriculado, que faz atendimento educacional especializado. E a gente tem mais ou menos uns 3.470 alunos, só que ainda tem 2 CAPs que não fecharam a matrícula, porque tem um problema no sistema, então não posso te dizer esse número precisamente. Mas é um número expressivo, porque, além disso, muitos estudantes nossos da rede estadual também faz atendimento educacional especializado nas próprias unidades escolares hoje, né? A gente tem aberto muita sala de recurso, onde o estudante também faz esse atendimento. Mas Nossa. muitos dos nossos estudantes ainda das redes municipais ou estudantes que estão no estado, mas que passaram no CAP, porque quem faz atendimento educacional especializado passa muitos anos, é o processo de escolarização quase todo, enquanto precisa desse atendimento, entendeu? Sim. Tem uma base assim, a partir de quantos anos que o aluno pode começar a participar do CAP? Pronto. A gente não tem uma média de quantos anos pode começar, né? A gente diz assim que quando o aluno começa a apresentar as barreiras, o espaço também começa a apresentar as barreiras para que ele possa se desenvolver, o CAP esteja aberto para eles. Mas eu sei que a maioria dos CAPs, eles atendem a partir dos 6, 7 anos de idade, porque é justamente na idade em que o aluno sai da educação infantil, e lá na educação infantil a gente tem auxiliar de desenvolvimento infantil, que é a ADI, que está o tempo todo do lado do estudante. Quando ele vai para o ensino fundamental 1, já não tem esse suporte. Então, a escola começa a se apresentar com maior dificuldade para esse estudante e é a hora que, por exemplo, as familiares percebem que precisam buscar uma ajuda e precisa ter um suporte no contraturno escolar. E aí, por exemplo, aqui eu acho que se Denise já atende 6, 7 anos, entende? Denise, nesse caso, pessoal, para quem não sabe, é a diretora aqui do CAP Grapion, né? Isso, Gabi só complementando. Gabi, você é maravilhoso, viu, Gabi? Tá certo, mas nesse caso aí, quais são os serviços que são oferecidos no CAP? Quais são os atendimentos que são realizados? Quais tipos de deficiência? Pronto, as deficiências a gente costuma dizer que são todas, né? A gente não faz distinção hoje no CAP
dos tipos de deficiência. Aí no geral. Geral deficiência, né? Público que tem direito, né? A gente tem abarcado todos, inclusive os que não são pessoas com deficiência, mas que têm sua condição, que é altas habilidades superdotação. Qual é o serviço que o CARP oferta hoje? O atendimento educacional especializado, certo? Que aí tem uma nuance de atendimentos dentro desse próprio atendimento educacional especializado. A gente tem como premissa a itinerância, que os CAPs visitam as unidades escolares, onde esses estudantes eles estão inseridos, para que eles verifiquem se realmente o processo de escolarização daquele estudante esteja condizente com o processo de inclusão e a condição que o estudante precisa para se desenvolver. Outro que a gente está fazendo aqui hoje é o processo de diálogos com as unidades escolares, diálogos formativos, né? Eles têm feito formações, né? Que são formações, inclusive, com carga horária até extensa, né? Os CAPs fazem. Os CAP também promovem eventos, né? Que tragam à tona questões sobre como incluir as pessoas com deficiência no processo de escolarização ou em sociedade. E, como eu te disse, os cursos, né, que eles fazem, como os cursos de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, Braille, que é escrita também para pessoas cegas, né? E outros e variados cursos. Eles atendem a demanda conforme a necessidade vai surgindo. Então, basicamente, o que eu entendo são essas ofertas. Agora, a gente sabe que, na prática, tem muito mais coisa. Produção de material, né? O CAP faz muito bem, né? Atenção às famílias, núcleos de família, eles têm dado bastante esse suporte. Aqui, por exemplo, dentro do CAP Grapiúna, a gente tem o atendimento domiciliar e hospitalar, que fica lotado aqui, a classe fica aqui, né, que atende estudante em condições de saúde que estejam afastados da escolarização. Então, veja, é uma gama de serviços. Que maravilha. É muito importante isso. E para as pessoas que não conhecem, né, já estão por dentro, como o Alexandre está explicando. E quem não conhece, vem atrás, pois vai sair ganhando. Eu não tenho dúvida, viu, Gabi? Você é um exemplo, né, Gabi? Que você fez parte do CAP aqui? 12 anos. 12 anos? E aí hoje está aqui me entrevistando, tá vendo, gente? Isso aí é muito lindo. Esse é o papel do CAP. Com certeza. E quantas salas de recursos nós temos nas escolas da rede estadual? Bom, Gabi, hoje a gente está no processo ainda de... A abertura, ela continua até a gente chegar na última escola nossa para atender esses estudantes, né? Hoje a gente está na rede mais ou menos com umas 840, pelo que eu vi. Mas esse número é um número que eu te digo que é progressivo. Eu posso estar aqui hoje e minha técnica Elizabeth e minha equipe tá abrindo mais salas, porque é só a escola pedindo, né? E aí a gente vai só abrindo. A gente tem deixado claro que essa abertura é um ponto de premissa para nós e para o MEC também, né? O MEC tem um PDDE estrutura, que é que fomenta a abertura dessas salas para que o estudante seja atendido na mesma localidade. A gente também sabe que o CAP, por embora fazer esse serviço, ele não consegue abarcar toda a comunidade. Então, é até um pedido que eu tenho feito aos CAPs e às salas de recurso, que se aproxime onde tem CAP do CAP, né? Para que possam aprender a fazer um atendimento mais qualificado, mais específico. O CAP tem sido meu suporte, principalmente lá em Salvador, que é uma região, a macro-região, né? Uma cidade metropolitana, tem a região metropolitana toda também que a gente abrange. Eu tenho pedido aos CAPs, inclusive, para visitar as unidades escolares, mesmo sem ter aluno do CAP. Mas se tem sala de recursos, que elas possam fazer visita, possam, inclusive, fazer esse diálogo para melhorar o atendimento dentro das próprias salas, entendeu? Sim. Mas a gente está com 840. Hoje, por exemplo, eu tinha mais 4 solicitações no meu e-mail. Então, provavelmente, quando eu fechar o dia hoje, o número já seja diferente, entendeu? Se Deus quiser. Cada dia mais para ajudar nas escolas, né? Para contribuir com os alunos com deficiência. Inclusive, Gabi, com a abertura dessas salas, né? Para o CAP a gente não precisa, não. Que aqui todo mundo já
Aqui o pessoal estuda demais, tem muito curso, é doutores, é pós-doutores, o CAP é maravilhoso. Eu sou suspeito de falar do CAP, né? Porque eu tenho uma visão muito carinhosa com eles. É, como é que se fala? Mas a sala de recurso, a gente vê que o professor também sofre, né? Porque ele está ali sozinho, às vezes, na sala de recurso. A gente está lançando, Gabi, daqui para o segundo semestre, 1.000 vagas do curso que é feito pelos professores dos CAPs, tá? Isso é muito bom frisar. É um curso na área de educação especial, com foco no atendimento educacional especializado. É um curso de 120 horas, são 1.000 vagas para os professores da rede. Ótimo. Que, como você falou, questão das escolas com sala de recursos, né? A gente está aqui dialogando sobre isso. Eu, no meu tempo de escola, coloco como exemplo, estudei em apenas 2 escolas do estado, da sexta à oitava série, o ensino fundamental 2 não tinha. Foi escola de bairro, escola pequena, que eu considero. Tanto que hoje essa escola nem existe mais. E no meu ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, eu estudei no Cianf, uma escola que tem aqui na cidade, não sei se você conhece. Já ouvi falar, já Então, ouvi falar. Não conheço, mas já ouvi falar. então uma escola maravilhosa onde eu fiz o meu ensino médio, que lá tem a sala de recursos. Inclusive, Gabi, todas as escolas nossas que estão passando por reforma ou estão sendo construídas do zero, elas já nascem com o espaço da sala de recurso multifuncional, né? O que aí é uma força-tarefa nossa hoje de qualificar essas salas. Consigo sozinho? Não. Eu consigo aqui, ó, com os CAPs. São eles que estão me ajudando a qualificar essas salas, né? Por exemplo, a gente tem liberado recurso, inclusive. A gente fez um aporte agora de 600 milhões, ou de 6 milhões, né? Para dar suporte a todas as salas. Eu falei a você, mais de 800 salas abertas. Sim. Para dar suporte a essas salas, para os estudantes que frequentam essas salas no contraturno, que faz o atendimento educacional especializado. Isso é para dar qualidade no atendimento, para que os professores possam ter mais recurso pedagógico, mas também está fazendo esse movimento também de qualificar os estudantes e os professores, de qualificar os professores. E fico muito feliz que isso tenha partido de nós, como secretaria apenas, junto com nossos professores da rede. O curso está muito bonito, não é um curso tão teórico, é um curso mão na massa mesmo, é um curso que vai trazer muitas práticas, né? É um curso de alguém que está vivenciando o tempo todo, é alguém que está dentro do CAP. Tem professor também que está na escola, então é importante esse olhar multilateral que o curso que a gente vai lançar agora de 120 horas vai ter. Tá certo. Só uma dúvida. Há quantos anos você está trabalhando nessa área da educação? Gabi, na área da educação especial, especificamente, eu comecei a trabalhar porque eu fui trabalhar numa escola do município de Salvador, que é uma escola pública, deve ter mais de, deixa eu ver, quase vai fazer 8 anos. 8 anos. Porque, na verdade, eu não fui trabalhar porque eu tinha formação não, viu, Gabi? Eu fui trabalhar nessa escola e não tinha vaga. E a vaga que tinha era numa sala de recurso. E eu não queria sair porque era perto da minha casa, então eu não tinha escolha. Eu falei, poxa, eu não vou sair daqui porque fica 5 minutos da minha casa e eu posso ir tomar banho e voltar. E Salvador é uma coisa rara. E fui para essa sala de recurso, mas confesso a você que fui sem saber nada. Então fiz muita coisa errada, até fazer um curso, que nem foi a prefeitura que me deu, mas eu fui fazer um curso e quando eu fui fazer o curso, eu vi que minha prática estava toda... não dizia com a prática condizente do que eu deveria fazer, mas aí começa a minha trajetória, né, com a educação especial e conviver com pessoas com deficiência, porque também não tinha convivido com ninguém com deficiência até aquele momento. E aí começou o meu processo. Quem diria, hein? Que o que fez o destino. Pois é, o que faz, né, Gabi? Por isso que eu estou dizendo que você precisa voltar para a universidade, que eu vou te ver na rede ainda educacional. Não, mas como eu falei no início, né? Como eu falei no início, antes de começar, para a escola, para professor, não sei se dá muito certo, não. Oxe, mas isso que você está fazendo aqui é educação, viu? Você está educando a galera lá fora. Sabia disso?
E faz muito bem. Mas eu coloco como exemplo, mais um exemplo, eu tenho uma grande amiga, mais de 20 anos já de amizade, Ione, ela é deficiente visual. Ô Ione, foi mal, viu? Se eu estiver falando seu nome aí, depois você pode pedir os direitos autorais, tá certo? Seu direito aqui. É, que ela tem deficiência visual, perda total de visão. E hoje ela está, se eu não me engano, no penúltimo ano de pedagogia na UESC. Que legal, né? Isso mostra, Gabi, que as pessoas com deficiência têm que estar em qualquer espaço, onde elas quiserem, né? E é muito interessante porque eu lembro que fiz faculdade, fiz vários cursos e não convivi com ninguém com deficiência nesses espaços, né? Que isso deixa a gente com deficiência. A deficiência está na gente, não nas pessoas com deficiência. Porque a gente tem dificuldade em lidar com essas questões hoje ainda pela falta de convivência, né? E de não ter essas pessoas no espaço. Por isso que eu digo sempre para as pessoas com deficiência, lutem. Não é fácil, mas ocupem todos os espaços que forem necessários para vocês. Por isso, Gabi, que eu vou brigar aqui agora, quando eu ligar para a Denise. Gabi já voltou para a universidade. Tá ouvindo, né, gente? Porque veja um cara inteligente desse, a gente deixar de fora da universidade. Não, não pode. A gente não pode te perder, não. Você tem que voltar para a universidade. Tá E certo. quando você se formar, ó, uma dívida aqui, viu? Quando fizer a formatura, eu venho aqui para te dar os parabéns. Olha o que eu estou prometendo aqui em público, viu? Tá certo. Mas você já sabe que não é na área da educação. Não importa. Eu quero ver você com nível superior. Se Deus Mas é em que, quiser. Gabi? Qual é o curso? Pretendo essa área mesmo, da Da comunicação. comunicação, né? Isso. Que eu gosto. Uma coisa que eu comecei com 12 anos de idade, tô até hoje. E o comunicador é um educador, viu? É, aí tem as formas, né? Pelo que eu entendo, né? É, não, porque tem a educação formal e a que não é formal, né? E Sim, essa educação não formal também educa a gente, faz a gente aprender sim, demais. com certeza. Olha, tá sendo um grande professor já pra mim. E você para mim. Uma mão lava a Pois outra. é. É, e tem uma coisa. O que significa o AEE? Pronto, né? Essa sigla tão falada, né? Que a gente tem tanta dificuldade de compreender. O AE é o atendimento educacional especializado, né? Esse é o atendimento educacional especializado que está previsto naquelas duas legislações, Gabi, que eu te falei, e na 13.146 também no capítulo 4. E diz o que é esse atendimento. Esse atendimento é um suporte para os estudantes que precisam, né, de apoio, que tem muitas barreiras no espaço ou até dentro da própria escola, dentro da própria sala de aula, para que impeça o aprendizado desse estudante. Então, o que, que o AE é? É um suporte no contraturno escolar. E é bom interessante a gente falar isso, porque muitas escolas têm tirado os alunos da sala de aula para fazer esse atendimento. E a gente não pode retirar esses alunos da sala de aula para fazer esse atendimento. Esse atendimento tem que ser no contraturno. Inclusive, é, o, o, o governo federal ele paga mais uma matrícula, mais um valor para que esse aluno tenha esse atendimento no contraturno. E esse atendimento, onde é que ele ocorre? Ele deve ocorrer no espaço da sala de recurso multifuncional, que é um ambiente que a gente prepara para fazer esse atendimento. Alexandre, se não tiver a sala de recurso, eu posso fazer o atendimento em outro lugar? Pode, não tem importância. A gente vê que tem alunos que se recusam a entrar na sala de recurso porque os alunos ficam dizendo que aquele espaço é um espaço para pessoas com deficiência, traz estigma, e ele não quer fazer o atendimento ali. A escola pode fazer o atendimento onde o aluno se sinta confortável, mas a sala de recurso é o espaço onde acontece esse atendimento. Lembrando também, né, que é direito do estudante. Então, se a escola não tem, né, a gente tem que providenciar o espaço. Lembrando que quem faz esse atendimento é um professor especialista, está lá na 13.146, tem que ter formação na área de educação especial na perspectiva inclusiva e que nas formatrizes curricular tem um atendimento educacional especializado. Lembrando que esse atendimento especializado que a gente fala, que é o atendimento, o AE, o educacional, né, voltado para a educação,
parece que a gente vai fazer uma banca, parece que a gente vai repetir o que está acontecendo na sala de aula. Não é isso, viu, gente? O estudante estuda na sala, faz as atividades deles, vem para o contraturno, que é o atendimento educacional especializado, né? E o que é que ele faz? Ele não faz dever, ele não faz banca ali, né? O professor vai trabalhar em cima dos aspectos e das barreiras que ele tem na sala de aula ou no espaço escolar, ou inclusive em sociedade. Por exemplo, aquele aluno que não consegue socializar, qual é a barreira dele? A socialização. No atendimento educacional especializado, a professora vai criar técnicas para que ele possa aprender a se socializar da melhor forma possível, dentro das condições dele. Isso é o AE. Nesse caso, eu posso ter entendido errado, Vá, pode mas aí. seria, digamos que, a psicóloga, ou, ou não, 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 não? porque inclusive, Gabi, dentro das unidades escolares, não podemos clinicar, né? Não Ah, podemos fazer clínica. Inclusive, a gente teve um problema com um edital nosso, porque a gente ia fazer um edital para psicólogos, e como temos o Conselho de Psicologia, o Conselho de Psicologia ele interviu dizendo que não tinha nenhuma cláusula ali onde dissesse que a psicologia exercida na escola, ela é uma psicologia educacional, não podia ser clínica, né? Então, ah, os estudantes que vão para ali, eles não vão ser atendidos clinicamente. Eles estão, por isso que a gente chama de atendimento educacional especializado. É um atendimento voltado para a educação que visa derrubar as barreiras para que o estudante possa ter melhor qualidade no seu percurso formativo. Por isso que quem faz esse atendimento é um professor especialista na área de educação especial na perspectiva inclusiva e que tem na sua matriz curricular o atendimento educacional especializado. E ele tem um monte, ele tem a resolução 04/2009, Gabi, que fala basicamente destrincha tudo o que é esse atendimento. E ainda sai todo ano, depois do censo escolar, um glossário da educação especial, que é o último foi de 2024. Esse glossário também diz como deve ser esse atendimento, né? E como ele deve percorrer para dar garantia que o estudante ou a estudante tenha a melhor qualidade no seu percurso formativo. então eu acho que essa parte aí faltou pra mim na época de escola, viu? Porque pode não parecer, mas eu sou tímido. Eu tenho. Eu não consigo, digamos que, ter um contato assim com a pessoa. Eu fico sem jeito pra conversar com a pessoa. Fico sem jeito. Que isso seria, por exemplo, isso seria um exemplo? Poderia, por exemplo, com os autistas, o que é pessoas com autismo. O que é que a gente tem? Às vezes tem um autista, o suporte mundo de autismo, né? E aí o estudante, ele consegue se desenvolver bem na escola, mas ele tem dificuldade de fazer apresentação de trabalhos, ele não consegue falar sobre as atividades que conseguiu fazer. O que é que, por exemplo, teve uma professora, não vou citar o nome dela aqui, ela tinha um aluno. Então, qual era o trabalho dela? Toda vez que ele tinha um trabalho em grupo, ou ele tinha que falar sobre atividade, ou ele tinha, inclusive, que responder ao professor, se comunicar com alguém, ele entrava em crise, porque era a maior barreira que ele tinha, né? Essa barreira de socialização e por ser tímido também, né? Sim. Essa barreira comunicacional. Então, o AE da escola, toda vez que ele tinha um trabalho para fazer ou que ele tinha qualquer condição comunicacional que ele teria que se expor ao público, elas criaram estratégia para que ele conseguisse fazer isso de uma melhor forma, até que chegou o final do curso, que é um curso técnico que ele estava fazendo, ele conseguiu ir sozinho apresentar todo o projeto que ele fez. Entendeu? Então, assim, aquilo ali foi a prova do que o trabalho que foi feito no contraturno em relação à socialização foi vencida. Entende? Naquele momento. Sim, porque na época mesmo, por exemplo, que eu estudei no Cionf, eu peguei do primeiro ao terceiro ano, eu fiz o ensino médio completo lá, como eu havia dito. Nesse tempo, eu só conquistei três colegas, três não, dois colegas. É, nós fizemos uma boa amizade, porque nessa época eu sofria muito bullying por causa da minha deficiência visual. Pode até não parecer, mas eu sou deficiente visual. É, e com isso, nós
sempre juntávamos as mesas, colocava uma mesa do lado da outra para dialogar na sala de aula, para estudar juntos. Sempre quando tinha trabalho em grupo, sempre fazia questão de estar com esses colegas. Pronto, Porque, por exemplo, o professor do AE, Gabi, ele tem esse papel, né, de ter esse olhar e fazer com que a escola tenha esse olhar minucioso para que o aluno não esteja ali sozinho no processo, né? Por exemplo, tem estudantes que já chegaram para me dizer assim, Alexandre, eu tenho vontade de desistir da escola. Eu falei, por quê? Poxa, eu fico lá, mas na hora de fazer um trabalho ninguém senta perto de mim. Mas eu falei, aí ela falou assim, o que me dói também é ver a inação do professor de não fazer nenhum movimento para que essas pessoas se aproximem de mim. E isso me machuca muito, né? Isso é uma violência indireta. E aí, por exemplo, quando a gente tem um AI fortalecido dentro das escolas, o professor ele vai fazer um trabalho coletivo, ele vai incentivar a turma a estar mais unida, ele vai fazer a turma compreender que a deficiência, né, o que é qualquer outra condição da pessoa, não limita a pessoa e não fala sobre ela. Então, esse também é um papel do atendimento educacional especializado. Veja que ele pode ser individualizado, mas ele também pode ser coletivo. E os momentos coletivos é justamente para trazer essa ideia, né, de derrubar essa visão do sujeito ficar solitário, ou que ele não possa vencer a barreira comunicacional ou da timidez, entende? É sim. conforme ele vai olhar para o sujeito. Então, se eu ver aqui que Gabriel é, não consegue, é muito tímido, fica isolado, como é que eu vou, qual é o meu trabalho? Meu trabalho do AE é vencer essa timidez, até ele conseguir se desenvolver sozinho nos espaços. E qual é o papel da família na questão dos estudos para o aluno, para a pessoa que tem deficiência? Pô, Gabi, é uma boa pergunta, né? Porque a família ela é essencial. Por isso que na Constituição de 88 tá lá como responsabilidade também dela esse processo de educação, né? E aí sem a família a gente não consegue. Por quê? A escola precisa estar unida com a família. Por exemplo, o aluno com deficiência, quando ele chega na escola, que ele tem uma condição muito acentuada, a primeira coisa que a escola deve fazer, né, é uma anamnese sobre a vida desse estudante. Como eu não conheço esse estudante, quem vai falar sobre ele? A família, né? Então a família vai me dizer tudo sobre esse estudante para que eu possa, a partir daquele primeiro momento do contato com ele, poder iniciar um trabalho mais assertivo com aquele estudante. A família também acompanha esse aluno fora do processo de escolarização. É ela que leva no médico, é ela que leva nas terapias quando é preciso. Ela sabe das questões íntimas desse estudante que a gente às vezes não consegue saber se a gente não tiver uma boa relação. E a gente já viu por pesquisas que a relação com a família ela precisa ser mútua, né? Ela precisa ser contínua. Então não basta a família ir no primeiro dia de matrícula, matricular e depois não voltar. Assim como não, a escola precisa acionar a família toda vez que seja preciso. E a gente tem um grande hábito, Gabi, de só chamar a família quando acontece algo ruim, né? Mas a gente deveria desmistificar isso. A gente deve chamar a família também para falar sobre coisas boas. Ou às vezes, quando a gente pensar que não tem nada para falar só para bater um papo. Porque quando a gente está falando de pessoas com deficiência, principalmente com transtorno do espectro autista, que é por isso que é um espectro, né? Que é difícil a gente fazer a distinção dessa pessoa, esse contato com a família, entre a família e a escola, ele é essencial para que a gente consiga vencer todas as barreiras. Eu costumo dizer, Gabriel, que, por exemplo, quando a gente recebe um estudante com deficiência, a gente precisa, como escola, não só chamar a mãe ou o pai ou o responsável daquele estudante com deficiência, mas a gente deve chamar todos os pais e responsáveis da escola para entender o que é uma pessoa com deficiência dentro do espaço de escolarização e quais são os atravessamentos que passam para essas pessoas em vida em sociedade, para que as famílias entendam quando há um problema ali dentro, elas não rejeitem, mas que elas saibam acolher. Né? Então, a gente precisa andar de mão dada com as famílias. Porque, por exemplo, o que, que a gente vê hoje? A gente vê o maior número de pessoas hoje, quando acontece algum problema com o estudante com deficiência na escola, as famílias mesmo vêm dizer que não quer aquele estudante ali. Isso o que, que acontece? A escola não entendeu que para ter aquele estudante ali, precisa chamar a família do estudante com deficiência, mas precisam chamar as outras famílias para fazer
inclusive um diálogo com ela sobre o que é a condição daquela pessoa naquele espaço. E aí andar de mão dadas, senão a gente, como uma educação, como escola, não consegue fazer o nosso papel sozinho. Né? Por isso a gente precisa da família e da sociedade como um todo. Né? Eu acho que é andar de forma intersetorial e de mão dadas. Não podemos soltar a mão. Tá certo. Na questão, quando o aluno fala que quer se isolar, não quer mais frequentar a escola, o bullying seria um exemplo? E isso é um exemplo, pode ser um dos, né? O bullying e o capacitismo. Como a gente está falando de pessoa com deficiência, às vezes a gente percebe que não só é o bullying, é o capacitismo também. Aquele estudante vai para a escola, não tem nenhuma atividade feita para ele. Ele fica isolado num canto. Quando ele chega na escola, um monte de barreiras para que ele possa se desenvolver naquele espaço. Então ele acaba desistindo. E por que ele desiste? Porque a escola não preparou nem os alunos para receber esses estudantes, que são pessoas também que não conviveram com pessoas com deficiência, não sabem lidar, vai rejeitar. A gente não chamou as familiares desses outros estudantes sem deficiência para participar desse processo e a própria escola não se preparou para receber esse estudante. Embora a gente esteja dizendo lá que a LDB, que garante a modalidade da educação especial, é de 96. Veja, é um processo que a gente precisa reconstruir. A gente entende que fazer educação na perspectiva inclusiva, né, e garantir o direito da pessoa com deficiência, ele não é simplesmente botar aquela pessoa no espaço. É mudar, inclusive, as atitudes das pessoas que estão ali dentro, e inclusive o olhar. Então, não basta a gente combater o capacitismo. A gente precisa ser anticapacitista, para que aí também não gerem bullying, para que o espaço esteja extremamente receptivo para receber esse estudante. Inclusive, envolver essas famílias no processo, que é importantíssimo. A gente precisa delas. Ok. Nesse caso, por exemplo, com a presença da família na escola, seria, digamos que toda sexta-feira para os pais conversarem com os professores, com a direção da escola, para ver como é que foi aquela semana para o filho, correto? Vou até além, Gabi. Ó. Quando a gente faz a matrícula de um estudante, né, na escola que eu trabalhei no passado, o que é que a gente fazia? O primeiro dia de aula, todo mundo estava no auditório. A gente chamava todos os familiares, antes de começar as aulas, primeiro tinha uma reunião com todos os familiares daquelas escolas, da escola. A gente trazia a família que quisesse falar sobre a condição do seu filho, para que aquelas famílias entendessem que ali dentro tinha uma pessoa com a condição, como todo mundo tem suas condições, né? Sejam aparentes ou não, mas tem. Então a gente trazia para esse diálogo. E no primeiro dia de aula, os alunos, além de conhecer todos os professores da escola, também entendia um pouco sobre o que é conviver com uma pessoa com deficiência ou com qualquer outro tipo de questão que pudesse gerar bullying. Se a gente tivesse estudante ali com obesidade, com depressão, era tudo conversado nesse primeiro momento para que a gente tivesse menos impacto possível. E durante um ano letivo, a gente tinha datas específicas que chamava a família justamente para explicar e para fazer um novo diálogo, né? Alguns CAPs fazem isso muito bem. Os CAPs têm os núcleos de atenção à família, que isso funciona muito bem, nesse diálogo entre a família e a instituição, para que a gente consiga andar da melhor forma possível. Que maravilha, Alexandre. Fico muito feliz por saber, né, dessas coisas e também o nosso público que não tinha ideia, né, de várias coisas aí que você citou. Fico muito feliz pela sua presença, mas antes disso, suas considerações finais. Como eu sou da educação, eu falei lá no palco na frente, e aqui eu acho que vai para um número maior de pessoas. Eu costumo dizer, eu gosto de uma fala muito forte que é de Montauan. Para mim, eu gravei isso na minha cabeça, isso me vem o tempo todo. É que a gente precisa entender que ensinar é coletivo, mas que aprender é sempre individual, é sempre da pessoa. Então, que a gente passe a olhar mais para o individual, né? Para as necessidades específicas e que a gente deixe de lado a visão médica, o olhar sobre a deficiência, né? Eu quero saber como é que eu posso fazer para meu aluno se sentir melhor aqui na escola e não sobre a deficiência dele,
né? É essa acessibilidade e empatia que eu gostaria de deixar como recado hoje. Valeu, muitíssimo obrigado. Foi excelente, maravilhoso aqui a sua entrevista. Muito bem. Olha, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma entrevista, de mais um podcast. Mas antes disso, só relembrando, não se esqueça, curta, comente e compartilhe aqui o podcast. Se inscreva, vá lá no sininho, clique em todos, pois toda vez que você for postado um vídeo, uma entrevista, você vai receber na hora, ok? Agradeço desde já. Podcast, até a próxima!